Sou a Heloísa Pedrosa, do blog Mulheres que Lideram, e eu estou aqui para conversar com vocês, que na semana responderam uma enquete, em que eu perguntava a respeito do que era a sua dor, onde doía, o que doía mais em você. Se era o tempo que você não tinha, a falta de tempo para você, se era, número 2 nesse caso, era a falta de dinheiro para fazer o que deseja, e a número 3 era o como, fazer mais tempo ou mais dinheiro na vida. E a enquete vencedora, nesse caso, foi a de número 3. A maioria das pessoas, elas demonstraram essa dificuldade de saber como fazer mais tempo, como fazer mais dinheiro. E o que ficou em segundo lugar foi justamente a falta de dinheiro para se fazer o que deseja. E em terceiro lugar, a falta de tempo para si. E eu achei isso muito legal porque eu gosto de pesquisar vocês, eu gosto de conhecer, o que vocês estão sentindo e o que vocês estão traduzindo da realidade de vocês. E é nesse sentido que eu também, por essa razão, como coach, como uma pessoa que estuda desenvolvimento de comportamentos, eu queria fazer o meu parecer a respeito disso. Então eu vim aqui te dar 3 dicas a respeito daquilo que vocês me trouxeram nessa enquete, tá bom? Você me permite? Vou começar. A primeira dica é a seguinte: o como é o estado da transformação, Quando nós estamos no como fazer algo acontecer, significa que a gente já entendeu que não é mais só a falta de dinheiro que nos incomoda. É quando a gente já entendeu que a falta de dinheiro, a falta do tempo estão aí, são perceptíveis e nós já não estamos mais dando conta de lidar com elas. E é quando então a gente muda para um estado que é o estado de busca de soluções. Então, como fazer mais tempo e como fazer dinheiro, certo? Nesse caso, então, eu quero dar uma dica poderosa para vocês. O como é um estado de alinhamento. Na maioria das vezes, você pode não estar observando comportamentos internos teus que estejam atrapalhando você a ter mais tempo livre ou a ter mais capacidade de captação de dinheiro, tá bom? Então, assim, existem várias questões comportamentais que toda vez que eu tenho oportunidade com os meus clientes e assim as minhas clientes, quando eu estou trabalhando, quando a gente vai ajustando essas coisas, isso tudo já dá uma diferença e tanto, tá? Então, se você trabalha com o público, observe o quanto o teu comportamento, nesse caso, é um comportamento que colabora para o outro se sentir apoiado por você, o quanto você está conseguindo gerar para o outro aquele abraço carinhoso, aquela credibilidade em relação a oferecer soluções. Às vezes a gente fica tão desacostumado a oferecer para o outro o melhor que a gente fica muito numa reação frente ao mundo, buscando do outro que ele nos dê o melhor. Então, se você lida com o público, eu já te convidaria para pensar em regular nessa uma única dica o seu comportamento de recepção de clientes. Receba-os entendendo que é seu papel e não o deles, é seu papel e não o deles, é seu papel fazer com que ele saia de perto de você com alguma solução encontrada. Dê a ele uma solução, dê a ele a razão para ele olhar para você e saber que em você ele pode confiar, tá? Então, como que eu faço mais dinheiro entrar na minha vida? Com um simples ajuste como esse. Trate o seu cliente, o seu prospecto, a pessoa que vai trazer a você a entrada de dinheiro, com realmente o compromisso de dar a ela a solução. Às vezes ele é seu chefe, às vezes ele é seu patrão. Se você trabalha com comissão, às vezes não é diretamente um cliente, mas é diretamente o processo de divisão disso, continua valendo. A segunda dica, então, é em relação a essa questão do como ter mais tempo. Eu realmente acredito que não há mais como fazer de conta que o problema do tempo é um problema de ordem, de excesso de tarefas. O problema do tempo é uma falta de ordem de valores, Então a pergunta é muito simples. Quem é o astro-rei do seu dia, Quem é que comanda a tua história pessoal, a tua história profissional? A quem você deve obediência? Essa é a dica número 2 que eu quero te trazer. Ela é simples e objetiva e certeira. Na maioria das vezes você fica se dividindo com todos sem esquecer que existe uma hierarquia. Algumas coisas elas simplesmente são primeiro, segundo e terceiro, não adianta. Então, o que movimenta você? O que dá a você realmente condições de você viver de forma com qualidade, de forma a se ver mesmo, reconhecido? Preste contas a quem, em primeiro lugar, vai reconhecer isso em você.
Então, se você tem um patrão, se você tem um cliente, se você tem um sócio, se você tem uma companheira, um companheiro, sabe, coloque na balança os valores. Essa história do tempo, ela tá sempre relacionada. Quando eu falo sempre, é porque eu tenho aí um trabalho em cima, eu conheço, eu estudo pessoas, eu trabalho a regulagem de pessoas, eu sou uma mecânica. Eu sou uma mecânica quase da alma das pessoas, nesse sentido, tá bom? Porque a gente trabalha com questões comportamentais. E na maioria das vezes, essa história de tempo, a gente regula muito bem quando se faz esse trabalho, da pessoa resgatar a prioridade das coisas. Então, o que vem em primeiro lugar? É aquilo que o patrão pede? Então, é o que o patrão pede que vem em primeiro lugar, e não o que todo mundo pede para você ficar feliz na fita ajudando todo mundo. Não, mas eu não vou ajudar ninguém. Vai, mas em primeiro lugar você ajuda quem manda, quem pede, quem necessita de você em primeiro lugar. Quando você atende a esse valor, aí você consegue trabalhar os demais valores. O que é legal nessas horas também é para você ver se você não está numa incongruência de valores. Às vezes você está de saco cheio de ter essa prioridade, ter essa pessoa como valor acima, e você está realmente usando essa história do excesso de tarefas já para pular fora desse processo. Mas então a dica é essa. Então, essa segunda dica que eu dou para você é que você trabalhe o conceito do tempo, post-it, agenda, tudo isso aí perde valor quando você não reconhece a hierarquia que as coisas têm para você. Então é uma ordem de valores. O que é mais importante sempre? Se você entender que o que é mais importante é o seu filho que liga para você, não adianta. Você vai atender sempre a ligação dele e vai deixar as outras coisas para depois. O que você precisa se perguntar é, se eu deixo as outras coisas para depois, essas outras coisas são as coisas que, por exemplo, pagam as minhas contas? Então como que eu regulo atender meu filho e eu regulo isso que é ganhar dinheiro? Aí você começou a trabalhar na esfera das hierarquias, e aí você pode ir regulando valores, e aí você começa a trocar o que muitas vezes poderia ser uma compreensão que você não tinha sobre isso, tá? Então, Coaching Express agora na veia para você. E a terceira e última dica é essa que tá ligada a essa sensação de falta de tempo para você mesmo, né? E quando a gente pensa sobre isso, novamente a questão é a hierarquia. É você ou não é, né? O que é importante para você? A gente tem muita essa coisa hoje, essa vibe da qualidade de vida, faça isso, tem equilíbrio, e aí fica um monte de coisas que a gente acha que teria que fazer, tem que fazer academia, tem que fazer ginástica, tem que sair com os amigos, Calma, para. Falta de tempo para você é, na verdade, a falta de tempo de se sentir, de se experimentar, de prestar atenção na cor da sua pele, na textura do seu cabelo. Tem muitas pessoas hoje em dia que vão descobrir doenças, por exemplo, já em fases assim muito adiantadas, por uma razão óbvia, porque elas nem sequer olharam para elas em momento algum para saber se tinha alguma coisa de errado com elas. Então eu tenho uma terceira e última dica, e essa é fatal. Pare de não ter tempo para você. Em primeiro lugar, ouça essas emoções que você está sentindo, por exemplo, durante este vídeo. Ouça, sinta, permita entender que você é feito de pensamentos e de pensamentos conectados a emoções. Então as emoções, elas estão sempre falando com você. E emoções de verdade são as emoções boas. Perceba-as, se você realmente as tem ou não. Aí vale a pena ter tempo para você, vai valer a pena você viver uma escolha poderosa, ok? Então são as 3 dicas que eu deixo para você, e muito obrigada pela enquete respondida. Já tô postando outra pra gente continuar esse bate-papo gostoso, tá bom? Grande abraço!